Malma. Passo o grande expediente para o vereador Sandro Fantinel, da tribuna. Uma parte, se for possível, vereador. De imediato, vereador Lucas. Obrigado, vereador Fantinel. Eu ia solicitar uma parte ao vereador Edson da Rosa, só para fechar o tema da educação infantil, e deixei a presidência dada a relevância, né? Primeiro, parabenizar o senhor, vereador Edson. Nos conhecemos já de outros carnavais, né, de muito tempo, de quando eu brigava enquanto eleitor, enquanto cidadão, e quero dizer que tenho respeito e admiração pelo senhor na trajetória, na condução agora da mesa enquanto presidente. Agradeço, acho que o senhor tem muita parcimônia e sabedoria nas suas colocações. Coaduno do que o vereador Cláudio traz, da complexidade do tema da educação, né? Eu, enquanto professor, presidente do conselho, circulo um pouco na rede, a gente conversa, mas nós temos que avançar. Algumas questões nós precisamos tomar decisões de cidade, sob pena dos colegas que trabalham na central terem que receber insalubridade e talvez periculosidade. Nós não temos mais solução, a não ser construir escolas. Eu encerro, não quero roubar a fala do nosso orador, o vereador Fantinel, mas quero dizer que o secretário Micael esteve aqui me fazendo uma visita cordial e me dizendo que as contas do município estão muito apertadas, numa situação preocupante, talvez não só preocupante, periclitante. E de que um dos contratos do município que nós mais despendemos recurso é o de compra de vagas. Mas, colegas vereadores, se nós utilizamos recurso, as pencas, pela judicialização de vagas, nós não recebemos os recursos do Fundeb das vagas judicializadas. Nós precisamos de uma decisão de cidade que é construir escolas. Porque não vai ter dinheiro que chega. E, por fim, outra área que se utiliza muito recurso é para as cuidadorias. Para as cuidadorias. Então, precisamos falar desse tema. Nem entrei na valorização dos profissionais, mas, enfim, obrigado, vereador Fantinel. Essa casa precisa discutir, está em boas mãos a nossa comissão, o senhor como presidente. Vamos lá. Senhor presidente, nobres pares, eu venho aqui hoje dizer que tenho uma grande satisfação que o mês passado, nessa mesma tribuna, eu trouxe uma ideia, né, que foi bastante abraçada pelos demais colegas, onde eu disse que seria muito importante que o Executivo criasse, colocasse, digamos assim, né, as dívidas que o povo tem com o SAMAI junto com o refis da prefeitura, para que as pessoas pudessem sanar os seus débitos, né, e ter de volta as suas contas liberadas. E fico muito feliz que ontem mesmo vi um vídeo do presidente do SAMAI, João Wes, anunciando que o SAMAI fará um refis, então, destes débitos, para que as pessoas possam liquidar as suas despesas. Isso nos deixa muito feliz. A gente vê que aquilo que a gente comenta e traz aqui nessa casa é muitas vezes atendido pelo Executivo. Isso é muito prazeroso e nos deixa muito felizes vendo essas conquistas. Mas o que me traz aqui hoje, em especial, senhoras e senhores, todos acompanharam aqui a minha manifestação na última vez, a respeito da questão da Zona das Águas, tá? O que muita gente hoje usa, principalmente a zona leste da nossa cidade, onde os agricultores perecem de uma forma astronômica pela questão da Zona das Águas, onde que eles não possuem mais a sua propriedade. Ou seja, é deles, eles pagam imposto, eles compraram, eles não roubaram, eles não invadiram, mas eles não são donos. Eles não podem construir, eles não podem fazer um galpão para guardar o trator, eles não podem plantar, eles não podem isso, não podem aquilo, não podem aquele outro, né? Então eu aqui nessa tribuna eu disse, se o poder público quer mandar no que é dos outros, ele compre. Pega, indeniza as terras, que daí a pessoa pega o dinheiro, compra em outro lugar e pode fazer a casa para o filho, pode fazer o galpão, pode plantar, pode fazer aquilo que precisa. Agora, impor
proibições em cima do que não é da gente, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. E seguindo esse meu pensamento, puxei para mim esta pauta, espero ter o apoio dos colegas e dos nobres pares, como hoje, graças a Deus, tenho o apoio de grande parte da sociedade, que se sente indignada por causa disso, indignada, né? Eu comentei aqui, vou comentar de novo, tem um agricultor que tem a sua propriedade dentro da bacia de captação do Faxinal, construiu uma casa para o seu funcionário, uma casa de alvenaria, muito bem feita, a 3 quilômetros da represa, 3 quilômetros, não estamos falando 300 metros, 3 quilômetros da represa, tinha um córrego próximo, ele manteve a lei do meio ambiente que tem que construir no mínimo 30 metros longe de qualquer córrego, ele construiu a casa 32 metros longe do córrego, ele colocou fossa, filtro e sumidor, como manda a lei, e recebeu uma notificação do SAMAI que tinha que demolir a casa. Com a esclusa de estar dentro da bacia de captação. Isso é inadmissível. Isso é tomar conta do que é dos outros. É querer mandar no que é dos outros. Então, por este motivo, senhoras e senhores, eu chamei uma audiência pública para essa casa, onde várias autoridades estarão aqui, colocando as suas posições sobre essa situação, porque não adianta ficar fazendo reunião para marcar reunião. O povo está cansado. Chega dessa palhaçada de gastar dinheiro público para fazer reunião, marcar reunião. Vamos ter que resolver esse problema, e será nessa audiência pública, porque o povo vai estar aqui presente. E eu quero ver resultado. Vou convidar todas as autoridades, todos os colegas que estão aqui que querem participar são convidados, né? Dia 11 de abril, né? Às 19 horas, aqui nessa casa, então haverá audiência pública para que se encontre uma solução, ou seja, aqui ninguém é favorável a poluir nada, a destruir meio ambiente. Tem que se construir um regramento. Hoje não tem a regra. Hoje simplesmente tem a proibição. Não pode. Acabou. Ah, é teu, mas não pode. Não, não é assim que funciona. Tem que se criar uma regra. Tem que se dizer, bom, não é mais proibido. A 300 metros da represa pode construir, mas tem que ter esse tipo de esgoto. A 1.000 metros tem que ser esse tipo aqui. A 2.000 esse tipo aqui. A 3.000 esse tipo aqui. Não importa se está dentro da bacia. Então, tu quer construir? Pode. Não tem problema. Desde que tu faça esse tipo de saneamento. Esse tipo de fossa, esse tipo de esgoto. Aí a pessoa, aí vai depender do proprietário, porque não vai mais ser proibido construir. Não, tu pode, mas tu tem que respeitar a devida regra. Hoje, senhoras e senhores, eu vou fazer aqui uma analogia bem simples para todo mundo entender. A gente compra um automóvel. O automóvel é da gente. Se a gente quiser dar de presente, dar fogo, largar num barranco, ou simplesmente deixar abandonado lá, é da gente. A gente pode fazer isso. Mas a gente sabe que para ter um automóvel você tem que respeitar regras. Limite de velocidade, você tem que pagar o IPVA, você tem que ter os pneus em dia para poder rodar nas estradas. Enfim, existem regras. O automóvel é teu, mas você, para poder andar na rua, tem que respeitar as regras. Então, não é nada mais, nada menos do que isso que eu estou pedindo em nome desse povo, que são milhares, não estamos falando de 2, 3, milhares que estão sofrendo por causa dessa situação. Tá? Então, que se venha para essa audiência pública, peço com todo o respeito ao nosso presidente do SAMAI, que inclusive se manifestou positivamente, e eu fico feliz com isso, né? Que traga para a nossa casa aqui o regramento para que se encontre a solução, para que essas pessoas possam dizer, essa terra era do meu avô, foi do meu pai, e agora é minha, e eu posso construir aquilo que eu preciso construir. Claro, respeitando as devidas regras. E para concluir, eu vou citar aqui algo que eu acho que deve ter impactado muitos colegas aqui também na outra legislação. Nós sabemos, vereador Lucas, o senhor que é professor, que o colégio que tem em Vila Seca, tá, foi construído há muitos anos atrás, foi erguido os pilares e as tesouras para fazer a área coberta da quadra de esportes. Eu consegui uma época ali uma emenda, o então vereador Neri também tinha conseguido uma emenda na época, né, para cobrir aquela área lá, para as crianças poderem jogar bola, para poder aproveitar aquela quadra lá. Não permitiram que fosse coberto, porque está dentro da bacia de captação.
Isso é o fim da picada. Eu quero ver as propostas e as respostas que serão apresentadas aqui no dia 11, às 19 horas, para o povo que vai estar aqui presente. Não sei se vai ter lugar que chega, mas nós não sairemos daqui sem resposta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro